Beleza, galera. Vamos à questão 81, tá bom? Módulo 5 fala de velocidade relativa, ultrapassagem. Beleza? Ó, primeira coisa, você tem que ter dado uma olhada no resuminho da aula, tem que ter assistido a aula. Senão, isso aqui não faz sentido para você. Beleza? Vamos lá. Galera do SEB com a apostila aí. Apostila 1, página 42. Você tá aí comigo, eu já fiz o esquemão do exercício. No exercício 81, tinha um carrinho, que eu vou chamar de carrinho A, cuja função horária era dada, e tinha um outro carrinho, cuja função horária era dada. Tá bom? Aí ele quer saber o seguinte: o instante e o local que esses dois carrinhos se encontram. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber: se vai rolar o encontro entre eles, o espaço do A tem que ser igual ao espaço do B. Isso caracteriza o encontro. No lugar do SA, você coloca isso aqui que ele te deu. No lugar do SB, você coloca isso aqui que ele te deu, ok? Aí você encontra um intervalo de tempo de 20 segundos, ok? Isso aqui é o tempo que leva para que eles se encontrem. É o instante em que o encontro entre eles acontece. Beleza? Depois, para você poder encontrar onde eles se encontram ao longo da trajetória, basta você substituir esse instante ou nessa expressão do carrinho A ou nessa expressão do carrinho B. Como vai rolar um encontro? Nesse instante, os espaços são iguais. Vamos lá? Copia a expressão e no lugar do T, você enfia 20. Ok? Quando você faz a continha, dá 230. Dersim, poderia ter escolhido a expressão do B? Claro que sim. Se é encontro, eles ocupam o mesmo espaço no mesmo instante. Copia a expressão do B, deixa o espaço para você substituir o tempo, faz a continha. Dá 230, o que confirma aí que você está certo. Tá bom? Não tem necessidade de você fazer as duas. Eu só fiz para você explicar. Beleza? Bom, agora vamos fazer os exercícios mais tradicionais relacionados aí com a aula. Tá bom? Um exercício muito bacana, é o seu exercício 82, tá? Esse exercício, ele fala que tem dois corredores, beleza? Vamos supor que esse aqui fosse o corredor A e esse aqui o corredor B de bola, tá bom? A velocidade do corredor A, eu vou falar que era 5 metros por segundo para frente, tá bom? E a velocidade do B era de 4,2 metros por segundo, ok? No mesmo sentido. Isso aqui era dado. Aí ele quer saber, depois de quanto tempo a distância entre os dois é de 60 metros. Vixe. Ó, eles vão partir do mesmo lugar, né? Na corrida, os corredores partem do mesmo lugar. Tá bom? Ó, quando tiver exercícios envolvendo encontros, ultrapassagens, para facilitar a tua vida, sabe o que você faz? Fala que um deles ficou parado e o outro deslocou-se com a velocidade relativa. Se você estava na aula, você sabe do que eu estou falando. Beleza? Bom, o texto disse que eles têm velocidades em sentidos iguais. Quando eles têm velocidades em sentidos iguais, você subtrai as velocidades. 5,4 menos 4,2, isso vai dar 1,2 metros por segundo. Tá bom? Então essa daqui, ó, é a velocidade do A em relação ao B de bola. Quando você faz a velocidade relativa, insisto, é como se o B tivesse parado e o A se deslocasse. Ok? Bom, já que em relação... já que eu estou falando aqui que o B vai ficar parado, ok? Ele quer saber, depois de quanto tempo a distância entre eles é de 60. Tá certo? Então vamos lá? Joga no triangulinho. Aquilo que eu pedi, você vai ter que tapar. Tampa o tempo, aí você faz espaço dividido pela velocidade. Tá bom? Quando você usa a velocidade relativa, o espaço que você coloca aqui
é o espaço relativo entre eles. Se eu estou admitindo que esse está parado, o espaço relativo entre eles é 60. A velocidade relativa é 1,2. Tá bom? Isso dá 50 segundos. Isso está na alternativa C de casa. Tá certo? Ó, é um exercício mais complexo, ok? Antes de você ter feito esse exercício, você tinha que ter dado uma lida na resolução dos exercícios que eu fiz com você. Tá bom? Próximo exercício. Ó, o próximo exercício, ele tem exatamente a mesma pegada. Exatamente a mesma pegada. Ó, aí no exercício 83, tem um trenzinho. Esse trenzinho é o trem B. Ele tem um tamanho de 250. E ele vai para a direita com 40 km por hora. Tá bom? Aqui eu tenho um outro trenzinho A. Ele tem tamanho de 200 metros. Ele vai para a esquerda com 50 km por hora. Tá bom? Ou seja, eles estão em sentidos opostos. Eles estão em sentidos opostos. Ótimo. Aí a pergunta que o cidadão faz é o seguinte: quanto tempo eles levam para se cruzar? Quanto tempo leva para que aconteça a ultrapassagem? Ok? É isso que ele está perguntando aí para vocês. Ixi, Dercinho do céu. Esse exercício é punk, né? Velocidade relativa tem uns exercícios foda aí pra você. Você tem que ficar muito concentrado. Vamos lá? Ó, como tem dois se mexendo, fala que um deles está parado e o outro desloca-se com a velocidade relativa. Tá certo? É assim que você procede quando os dois estão se mexendo. Uma das maneiras, né? Então essa situação aqui é a situação equivalente. Tá certo? Bom, vamos ver quem é a velocidade relativa entre eles? Por que eu somei aqui? Somei aqui porque eles caminham em sentidos opostos. Foi o que eu te expliquei em sala. Tá bom? Então 50 mais 40 faz em módulo, né? Isso dá 90. Divide por 3,6, 25 metros por segundo. Então é como se o B tivesse parado e o A se deslocasse para a esquerda com 25 metros por segundo. Beleza. Bom, para que a ultrapassagem seja finalizada, o último átomo do A tem que sair daqui e chegar do outro lado. Ou seja, ele tem que percorrer em relação ao B o 20 do trem A mais o 25. Ou melhor, 250, né? Não é 25 não. Isso dá 450 metros. Ótimo. Bom, joga lá no triangulinho. Aquilo que eu pedi, você vai ter que tapar. Ótimo. Tampa o tempo, aí você faz o espaço pela velocidade, tá? O deslocamento relativo entre eles é 450, a velocidade relativa entre eles é 25. Quando faz a conta, dá 18. Tá bom? Exercício parecido com o anterior, só que agora o tamanho dos móveis é importante. Então eles se comportam como corpo extenso. Tá bom? Toma muito cuidado com isso. Exercício bastante tradicional que exige bastante do aluno. Tá bom? Isso aqui cai bastante, viu? Tanto é que o próximo exercício, você vai ver que ele é praticamente idêntico. Quer ver? Ó, o exercício 84. De novo, eu tenho um naviozinho, que eu vou chamar de navio B. Ele mede 250 e vai para a direita com 2. Eu tenho um outro navio, um barquinho esse, menorzinho, né? Que mede 30 e vai para a esquerda com 5. Então eles estão em sentidos opostos. Beleza? Bom, o cara ele quer saber quanto tempo leva para que eles se cruzem, né? Vamos ver então? Você viu que é idêntico ao anterior?
Então vamos pegar a mesma linha de raciocínio. Eu vou falar então que o B está parado e o A se desloca com a velocidade relativa, ok? Para você calcular a velocidade relativa entre eles, você faz o módulo da velocidade do A mais o módulo da velocidade do B. Sim, porque você somou. A regra diz que para a velocidade relativa, quando tem sentidos opostos, você soma os módulos da velocidade. Tá bom? Então, se eu admitir que o B ficou parado em relação ao chão aqui, por exemplo, ó, se ele ficou paradinho, é como se o A andasse para a esquerda com 7. Esse 7 vem de 2 mais 5. Tá bom? Beleza. Aí é idêntico ao anterior. Se o B está parado, para que a travessia se complete, o último átomo do A tem que chegar aqui, ó. Então ele tem que percorrer 30, que é o tamanho do próprio carrinho A, mais o 250, que é o tamanho do carrinho B. Isso dá um deslocamento relativo entre eles de 280, tá? Joga no triangulinho, tampa o tempo, fica deslocamento relativo pela velocidade relativa. 280 por 7 dá 40, tá bom? Exercício praticamente idêntico ao anterior, ok? Ó, se o aluno não fizer um esqueminha de organização, ele vai ter trabalho, tá bom? Ó, a próxima questão, questãozinha 7, fala que tem dois carinhas. Um carinha ele chamou de Urbano, não bonito, né? Urbano. O outro Ricardo, beleza? Se você é um Ricardo, dá um joinha aí para nós. Beleza. Eles residem a 10 quilômetros da escola, tá certo? Um deles, o Ricardo, ele tem uma velocidade de 40. Agora, o Urbano ele é mais rápido. A velocidade dele é 50. Tá? Aí o Simpatia quer saber. Como o Ricardo é mais lento, quanto tempo ele vai chegar atrasado? Vai chegar depois que o Urbano. Tá bom? Joga lá no triangulinho. Jogou no triangulinho? Tampa o tempo. Quando eu tampo o tempo, fica espaço dividido pela velocidade. Tá bom? A distância de Urbano até a escola é 10. A velocidade do Urbano é 50. Tá bom? Nem precisa você mexer com velocidade relativa aqui. Tá? Faz de um jeito mais prático. Cortou o zero com zero? Então dá 1/5 de hora. Lembrando que 1 hora é 60 minutos. Divide por 5. 60 por 5, 12 minutos. Tá bom? Esse aqui é o tempo que o Urbano leva para chegar na escola. Olha o Ricardo. A casa dele também está a uma distância de 10, só que ele é mais lentão, né? Corta, corta. Então dá 1/4 de hora. 1/4 de hora é 15 minutos. Um leva 12, o outro leva 15 minutos. Opa! Então o mais lento, que é o Ricardo, chega 3 minutos depois. Por isso que a melhor alternativa é a alternativa B de bola. Tá bom? Exercício que dá para fazer sem velocidade relativa. Tá. Agora, olha a questão 87. Questão 87, ela é muito parecida com a 83, com a 84, tá? Olha o que o cidadão falou. Tem um trecho aí de uma rodovia, né? Um automóvel, que eu vou chamar de A, ele se desloca para um lado com 80, tá bom? E um caminhãozinho, que eu vou chamar de B, ele se desloca com 60. E ele falou que estava no mesmo sentido, tá? Ó, detalhe. Quando está no mesmo sentido, para você calcular a velocidade relativa, você subtrai os módulos da velocidade. Beleza. Aí ele quer saber o seguinte.
Em determinado momento, o automóvel se encontra 60 quilômetros atrás do caminhão. Ele quer saber quantas horas demora para encontrar. Vamos lá? Tem um monte de jeito de fazer esse exercício. O jeito que eu gosto mais é fazer assim, ó. Esse aqui é o caminhão, tá? Eu vou admitir que o caminhão B ficou parado e o carro A se deslocou com a velocidade relativa entre eles, tá? Como eles têm sentidos iguais, 80 menos 60 dá uma velocidade de 20. Então, se o carrinho da frente anda com 20, se o carrinho de trás anda com 80, é como se o da frente ficasse parado e o de trás se aproximasse com 20. É essa a ideia, tá bom? Vem da subtração. Beleza. Então vamos lá. Joga no triangulinho pra você achar o tempo. Tampa o tempo, fica ΔS pela velocidade, tá? Se eu admitir que um deles ficou parado, então em relação a ele, o A tem que se deslocar 60, com uma velocidade relativa de 20. Isso dá 3 horas, tá bom? Exercício muito bom, mas o mais pica de todos, o mais zica de longe de todos, era o 99, tá? Ó, o 99, ixi, o bicho pega no 99, tá? Ele forneceu gráfico de 2 trenzinhos, tá bom? Um trem ele chamou de trem A. Esse trem A, ele parte às 4 horas e chega no destino dele a 16. Você viu que ele andou a favor da trajetória? Ele andou para frente? Porque a reta é crescente. Tá. Às 6 horas, um trem prateado, ele partiu do espaço 720 e veio voltando. Veio voltando. Veio voltando. Tá bom? Aí o cara pergunta pra gente: quanto que é a velocidade do trem azul em relação ao trem prata? Vamos lá? Vamos olhar primeiro só do trenzinho azul. Velocidade dele é ΔS por ΔT. Ó, para achar o ΔS, você faz assim, ó. Espaço final, o espaço final é 72 e o início é 0. 72 menos 0. Sobre intervalo de tempo. Intervalo de tempo fica o tempo final, que é 16, menos o inicial, que é 4. Tá bom? Aí você faz a continha, você chega em 60 km por hora. Você viu que é positivo? Tinha que ser, né? Reta crescente, velocidade é positiva. Isso indica pra gente o seguinte: esse carinha aqui, ó, ele tá andando a favor da trajetória, tá indo pra frente, tá? Agora vamos calcular a velocidade do trem prateado. O gráfico dele é esse aqui, ó. Vamos lá? Ó, ele parte do 720, ele parte às 6 horas do espaço 720 e chega às 18 horas no espaço 0, né? Então você faz espaço final 0 menos inicial 720. Tempo final 18 menos o inicial. A viagem do prateado começa às 6. Tá bom? Aí fazendo a continha você chega em menos 60. Eita! Velocidade negativa vai para trás. Se um vai para frente, se o outro vai para trás, eles têm sentidos opostos. Para você calcular a velocidade relativa quando tem sentidos opostos, você soma o módulo das velocidades. O módulo de 60 é 60, o módulo de menos 60 é 60. Isso dá uma velocidade média de 120 km por hora. Tá? Beleza. Aí depois, ele quer saber o instante no qual os trens se cruzam. Ou seja, se encontram. Você percebeu aqui, ó, que o trenzinho A partiu às 4? 4 horas da manhã. Tá? Você percebeu que o trenzinho P
partiu a 6? Vixe. Então tem uma defasagem aí entre eles, ó, de 2 horas, tá? Então vamos fazer o seguinte. A distância inicial entre eles, um estava no 0 e o outro estava no 720, a distância inicial entre eles era 720. Beleza. Só que olha o que começa a acontecer. O A começa a andar para frente. Ele anda por 2 horas. Ó, de cabeça. Velocidade do A, 60 km por hora. Isso quer dizer que em 1 hora anda 60. Opa, em 2 horas então, que é de 4 até 6, andou 120. Por que eu faço até 6? Porque é o instante que o P, o trem prateado, começa a voltar também. Ah, então olha que doido, velho. Olha que doido, ó. A distância inicial entre eles era 600, tá? Quando um começa a ir de encontro ao outro, a distância inicial entre eles era 600, tá? Começa com 720, porque um tá no 0 e um tá no 720, só que o A começa a ir para frente. Beleza. Então vai ficar assim, ó. Como os dois estão se mexendo, eu vou falar que o trem prateado é como se ele ficasse parado e o trem A se deslocasse com a velocidade relativa, que você já sabe. Tá certo? A partir do instante 6, a distância entre eles era 600. Joga no triangulinho, pego a distância entre eles, 600, e divido pela velocidade relativa entre eles. Isso dá 5 horas a partir do 6, que é o tempo a partir do qual um começou a ir de encontro ao outro. Tá bom? Então quer dizer o seguinte, ó. Ele quer saber o instante. Então, olha o que vai acontecer. Aqui eles se encontram, ó. Aqui eles se encontram, tá? E o tempo para que ocorra o encontro, eu tenho que somar essas 5 horas aqui, ó. Tá? Se aqui é 6, se passou mais 5 horas, então quer dizer que o encontro acontece às 11. Tá bom? Exercício top. Obviamente, esse aí foi o teu desafio. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!